Olá, pessoal. Eu sou a Joelma de Oliveira e está começando mais um episódio do podcast O Ator Nordestino, uma página e podcast que traz um povo nordestino que faz a diferença no mundo artístico, seja no teatro, na TV, no cinema, na frente e por trás das câmeras, nos palcos ou nos bastidores. Então tu já sabe, tu pega o teu cafezinho, pega o teu tamborete, senta nessa mesa com a gente que vem muito papo legal e não esquece de apoiar o nosso projeto que é independente, como curtindo, comentando, compartilhando. Segue nosso canal do YouTube também, que é muito importante a gente monetizar esse canal, dar aquela força. E por falar em apoio, eu quero agradecer ao nosso apoio Quero Bem, da Sandra Calaça, que está com a gente, a lagoana, que cuida da nossa equipe, do nosso catering, dos nossos convidados, e também a Estampaí, que está com a gente desde o início. Sem mais delongas, vamos para o nosso papo, porque o nosso convidado de hoje, ele é ator, diretor recifense, criado no calor da cultura pernambucana, participou em 2000 da peça teatral de João Falcão, A Máquina, um romance da Adriana Falcão, que virou referência no teatro contemporâneo. Ele dividia com os atores Wagner Moura, Lázaro Ramos e Vladimir Britia o papel do personagem Antônio. Repetiu, anos depois, dessa vez sozinho, o papel de Antônio na versão cinematográfica e formava casal com a atriz Mariana Ximenes. Ele acumulou trabalhos importantes no teatro, na TV e no cinema. Alguns deles são a franquia Cine Hollywood, onde deu vida ao hilário Seu Jujuba, além de filmes como As Mães de Chico Xavier, Ari do Movie, Fica Comigo Esta Noite, Grande Sertão, além de séries como Carandiru, Outras Histórias, na Rede Globo, entre muitos outros trabalhos. E agora, há mais de 20 anos depois, ele retorna ao clássico A Máquina em sua remontagem contemporânea, trazendo novas camadas, revisitando a sua própria história. É com muita alegria que a gente recebe aqui no podcast O Ator Nordestino, Gustavo Falcão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Que uma prazer alegria ter estar você aqui. Obrigado, uma alegria para mim também estar aqui com você. De verdade, faz um tempo que eu fico olhando o teu perfil, mas a gente tem um número limitado de entrevistados, né? Porque a gente grava pouco para o que a gente gostaria de gravar, mas eu tinha em mente que eu precisava bater um papo contigo ainda nessa temporada. Então vamos. Ai, deu certo, Então vamos estamos conversar. aqui. Então, vamos começar. Eu quero saber da tua vida, da tua infância. Eu sei, alguns entrevistas que você fez, geralmente são uma pergunta e você responde, mas aqui eu quero saber, assim, da infância. Como que foi a infância em Recife? O que é que você lembra daquele momento ali na infância? O que é que estava acontecendo na cultura? Como que foi esse caminho para chegar na arte? Eu tive uma infância muito privilegiada, Joelma, porque o meu pai era um homem do interior do Nordeste. Ele nasceu na Zona da Mata de Recife, mas ele era um cara muito ligado a esse interior do Nordeste. Um cara que gostava muito da cultura interiorana. Então ele escrevia repentes, ele escrevia trovas. Apesar de ter tomado um rumo na vida assim, se formou em engenharia mecânica, foi ser administrador de empresa, foi ganhar a vida, assim. Mas ele tinha uma ligação com essa arte do Nordeste, assim, essa arte popular, e com a cultura, assim, do interior, assim, que era muito... que para mim foi muito rico, assim, essa conviver com isso, com um homem que criava poesia, né? Apesar de ser um homem também muito rude em diversos aspectos, assim, teve uma formação humana, assim, de valores, né? Uma educação muito rigorosa, né? A minha família, por parte de pai, era uma família tradicional. Meu avô era um médico do interior, também um homem muito humanizado, assim, ele foi muito amigo de Dom Helder Câmara, assim, era um confidente de Dom Helder, um intelectual, uma pessoa que lia muito. A minha avó era uma mulher muito rigorosa, criou 13 filhos. Nossa! E era uma figura muito austera, assim. Então, meu pai foi criado nessa mistura, né, de valores, que é muito do Nordeste, assim, né, que são esses valores, valores muito fortes, assim, muito internalizados, e ao mesmo tempo essa cultura riquíssima, né, que a gente tem no interior lá, principalmente no interior, nas capitais também. E ele gostava muito do mato, ele gostava muito de bicho. Então
a gente tinha um sítiozinho em Paudalho, que fica 1h30 de Recife, e eu tenho uma memória muito viva. É assim, você, enquanto criança, você ter essa possibilidade de você viver dentro da natureza, não perto da natureza, mas dentro da natureza, no meio da natureza, é uma coisa muito... É um privilégio muito grande, né? Então, desde muito cedinho, assim, com 6 meses de idade, a gente... Pequeno, e ele tinha uma relação muito, muito grande com os cavalos, especialmente. Ele tinha com bichos, de uma forma geral, mas com os cavalos ele tinha uma relação realmente, assim, íntima, sabe? Ele conhecia a personalidade do cavalo pelo olhar do cavalo. Ele tinha uma relação mesmo de meio... E tu lembra disso? Lembro de muito, ver? muito. Ele falava da personalidade do cavalo olhando para o bicho. Como o bicho se mexia, assim, sabe? Tanto que a gente tinha na granja, a gente tinha quase que uma escola de equitação particular, porque ele tinha os cavalos, assim, quando a gente começava a sentar, bebezinho ainda, ele já botava a gente em cima do cavalo. E a gente segurava ali e ele ia puxando. Essa coisa que tem hoje de ecoterapia. Com 5, 6 anos, a gente já galopava em cima dos cavalos, trotava, assim, sozinhos. Com moleque, assim, muito novinho. Então, eu me lembro brincando de pique-pega com minha irmã num cavalo. Olha com isso! 6 anos, 7 anos. Era uma coisa assim. É uma infância diferente. Uma infância muito especial, muito mágica. Muito especial. E eu acho que isso faz muito... acho que direciona muito a maneira como eu vejo o mundo, como eu penso o mundo. Tanto que, no meio da pandemia, para dar um exemplo bem prático, assim, no meio da pandemia, meu filho estava com 6 anos, 5 anos, e ele começou a fazer aniversário dentro de casa, por Zoom. E aquilo para mim era uma coisa... E aí a gente se mudou e foi para a Lagoa do Itanhangá aqui, e a gente alugou uma casinha para ele ficar perto da natureza, assim. Aí eu falei, cara, isso é muito importante. Ele, nessa fase da vida, ele ficar trancado no apartamento, isso já vai ser uma sequela, assim, terrível. É uma experiência que a gente vai ter que lidar com isso depois, de uma forma que a gente nem sabe direito como, mas eu vou pelo menos tentar proporcionar isso para ele. Assim, ter um pouco de céu, um mato, um lugar para ele pisar e conviver um pouco mais com a natureza. Poder sair de casa. Ele tava... isso é uma coisa que eu trouxe dentro, assim. Então teve tudo isso, assim, sabe? Essa coisa desse contato com a natureza foi uma infância realmente muito privilegiada. E eu tive uma família também muito grande. A minha família são 13 por parte de pai, 7 por parte de mãe. E muitos primos, muita gente. Então, e eram 2 famílias que gostavam muito de conviver, de se encontrar, de fofocar. Então, eram famílias com muitas histórias, né? Então, eu imagino que tinham muitas brincadeiras, né? Tinha muita criança ali na mesma idade. Muito. A família do meu pai era um pouco, pelo menos a minha visão de criança, assim, infantil, era uma família mais séria, por parte do lado do meu pai. Os primos não regulavam bem a nossa idade, assim, tinham poucos primos, tinham mais primas, então... Mas do lado da minha mãe eu tinha primos que eu brincava mais, mas era muito viva, assim, eram famílias muito vivas. Então eu tive tudo isso, né? E aí, um pouquinho mais pra frente, eu tive essa convivência com o João, né? Com meu tio, que era diretor, que aí... Eu me lembro muito novinho, assim, com 10, sei lá, 12 anos, talvez. E visitar minha avó um dia, era criança, assim. E João era quase uma figura etérea, assim, porque eu ouvia falar dele, sabia desse... E ele era o 12º, né? De 13 irmãos. Meu pai era o 3º e João era o 12º. Então ele era muito novinho. Ele era, em comparação com meu pai, estava entre meu pai e eu, assim. E começava a falar desse cara que fazia teatro, que era essa coisa mágica. A família falava, o João que faz teatro, tá? E ele nunca estava em casa, porque ele morava com minha avó ainda. Realmente era uma figura. E aí era essa coisa, assim, uma figura que... Era uma fantasia. Uma fantasia. E aí, no meu imaginário infantil, eu começava a criar essa... E aí eu me lembro que um dia eu entrei no quarto dele, na casa da minha avó. E aí, quando eu entro no quarto, era meio uma coisa assim. Eram pôsteres de peças de teatro, partes de figurinos, assim. Que figurino de uma peça, um boá, uma coisa, assim. E aí eu, pequeno, vendo aquilo, assim, uns chapéus, sabe? Umas coisas, assim, Você tava no mundo do Bob. E fotografias de peças. E eu falava, cara, que coisa incrível é. E aí fiquei muito curioso. Fui despertando uma curiosidade em mim sobre aquele mundo onde João vivia e sobre essa figura. O que era isso, né? Ser artista. O que é ser um artista, assim?
eu tinha ali aí eu comecei a projetar na minha imaginação infantil, na minha cabeça, essa ideia, esse ideário de artistas, né? Que eu tinha fragmentos ali no meu pai, que não era um artista realizado como artista, mas que realizava a arte da maneira Sim. como ele encontrava. E tinha essa outra figura, que era um artista realizado mesmo, como artista, e que estava ali, que ao mesmo tempo não existia muito, até que eu fui encontrando com ele, assim, mas muito pouco. As É isso que eu ia primeiras... perguntar. Tu não teve esse contato que às vezes as pessoas esperam por você ser sobrinho, de que cresceu, foi uma influência direta. De certa maneira, o João foi uma influência indireta, né? Sim. Você ouvia falar sobre ele, teve o contato ali físico na caverna do João, mas vocês não tinham esse contato direto, então teve a influência. Mesmo assim, é algo que te impressionou, que te leva para a arte. Isso é muito legal de saber. Porque Muito. às vezes as pessoas acham que foi algo muito direto, assim, meu Não. tio falou, me influenciou, fazia trabalhos com ele. Ele me influenciou nesse sentido, né, de despertar esse desejo, essa curiosidade, mas a gente conviveu muitíssimo pouco. Eu comecei a conviver com o João, mas depois que ele já estava morando no Rio. Eu encontrei pouquíssimas vezes com o João na minha vida, até a gente começar a trabalhar juntos, né? Aí é que a gente começou a conviver para valer. Mas ele serviu para mim um pouco assim, indicando essa possibilidade de caminho real, concretamente, né? Eu me lembro de um papo que eu tive com os meus pais. Comecei a fazer teatro em Recife com uns 18 anos, mais ou menos. E eu me lembro quando eu subi no palco pela primeira vez, ainda ator amador, assim, e eu percebi que aquilo iria fazer parte da minha vida, para sempre, assim, que eu entendi aquilo de uma forma muito objetiva, assim, muito clara, sabe? Eu disse, caramba, como eu ia fazer isso, eu não fazia a menor ideia. Então João serviu um pouco como um cúmplice nesse risco, né? Quando eu chego para os meus pais e declaro isso para eles, eu falei, olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês, confidenciar uma coisa. Eu sou um ator. Como eu vou fazer isso? Não sei, eu estava me formando em publicidade, eu terminei meu curso de publicidade, me formei, concluí. Olha. Mas isso não vai sair mais da minha vida. Eu queria dividir isso com vocês. E aí eles, ao mesmo tempo que queriam me apoiar, mas ficaram preocupados, assim, se eu fazer, não sei, a gente vai descobrir. A tua irmã já fazia teatro. A gente começou meio junto. Karina começou a fazer teatro. Minha história com teatro foi assim. Eu terminei o ensino médio, né, o terceiro ano, e passei no curso para publicidade. Isso foi em 94. Era um curso que tu escolheu porque se interessou, porque precisava fazer alguma coisa. A gente não se interessa muito por muita coisa, assim, quando a gente tem essa idade, assim, né, 17, 18 anos, eu acho. Você tem curiosidade, você tem interesse, mas eu acho que é um momento muito cedo da vida para você definir o que você vai fazer. É uma escolha que ela vai se dando, né, ao longo da vida. Sim. Eu acho que a escolha profissional, quando isso é possível, né, quando é possível se fazer uma escolha profissional. Mas eu fui por eliminação, assim, fui vendo as primeiras coisas que eu não queria, que eu achava que não fazia muito, e também eu tive essa possibilidade de escolher, né, assim. E restaram poucos cursos, assim, que artes cênicas era um deles, assim, que eu via como possibilidade, mas eu não tinha uma relação muito próxima, né? Ainda era uma relação distante, subjetiva, assim, com o que isso poderia ser de fato. Eu não entendia direito o que a arte cênica seria exatamente. E naquela época só tinha licenciatura, só tinha você se formar como professor de artes cênicas. Não havia o bacharelado, eu acho que é o que forma como atores mesmo, né? Depois que esse curso começou lá na Federal de Pernambuco. Então sobraram alguns, aí tinha jornalismo e tal, eu me interessei pela comunicação social, pela publicidade, meu irmão já fazia publicidade e tal, e eu achei que podia ser um caminho interessante. Mas logo, e aí eu passei no vestibular e o curso começava só em segunda entrada, começava só em agosto. E aí nesses 6 meses eu comecei a fazer algumas coisas que eu tinha interesse, e não tinha muito tempo, aí eu fui, sei lá, estudar computação, naquela época tinha essa coisa de estudar computação, e aí comecei a fazer teatro, porque eu tinha assistido Karina e Felipe Cury, que é um outro amigo nosso lá de Recife, que também fez a Máquina, ele era um stand-in da Máquina. E eles dois já faziam teatro no colégio que a gente estudou. Nós todos estudamos no mesmo colégio, lá em Recife, no Colégio Nossa Senhora do Carmo.
E tinha um curso de teatro lá, eles faziam esse curso e eles apresentaram na própria escola. E quando eu vi eles em cena, eu achei aquilo a coisa mais linda. Eu falei, cara, que coisa legal. Acho que juntou um pouco com aquela coisa do João. Então eu falei, pô, isso deve ser muito legal de fazer. E aí foi isso. Em maio daquele ano, de 94, eu comecei a fazer teatro no colégio que eu estudei. Eu já tinha saído do colégio, mas pedi essa permissão. Voltou pra... E fiquei frequentando as aulas lá, esperando a faculdade começar. Quando a faculdade começa, a gente apresenta uma peça que a gente preparou nesse curso do colégio, num teatro mesmo em Recife. A gente decide fazer uma apresentação no Teatro Barreto Júnior, em Recife, no Pina. E aí que começou essa história. Que foi nessa peça que tu sentiu foi nessa que era o teu peça que lugar. eu falei, cara, isso aqui... E aí uma colega minha do curso de publicidade, que eu convidei os colegas do curso de publicidade, que eu já estava frequentando, que isso foi no final do ano, foram assistir e uma das colegas falou, tem um curso de formação, você gosta de teatro, tal, tem um curso de formação muito legal na Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, lá em Recife. Que é um curso de 2 anos, que fazia aula todos os dias, 3 horas e tal. E aí eu, Karina e Felipe fomos fazer a prova para entrar no curso, e os 3 passaram. E nós 3 nos formamos nesse curso. Em paralelo com a publicidade? Em paralelo com a publicidade. Como é que tu desdobrava isso? 95 e 96. Dava um jeito, né? E a tua família? Qual foi a relação? E que momento que você entende que esse é o teu caminho? A publicidade tu chegou a trabalhar com? Não. Nunca. Eu terminei ali, eu me formava em 98, mais ou menos. Mas quando eu estava assim, no meio do curso... Peraí que eu tô com um pigarrinho chato. Mas ali, eu comecei o curso de publicidade e rapidamente ali, sei lá, eram 4 anos e meio de curso. Pelo meio do curso eu já saquei que não era muito a minha onda. Apesar de trabalhar com criação, com a parte de criação da publicidade, mas em paralelo eu estava fazendo teatro. Porque eu fazia o curso lá da Fundação Joaquim Nabuco e eu fugia de umas aulas de publicidade, eu matava umas aulas de publicidade e ia assistir aula de artes cênicas. Eu comecei a conviver com a galera das artes cênicas lá, fui conhecendo, porque era tudo no mesmo prédio, no Centro de Artes e Comunicação, o CAC. E aí eu fugia de umas aulas lá, começava a aula e tal, eu saía de fininho e ia assistir as aulas do curso de artes cênicas. E aí fui fazendo amigos lá e tal, e convivendo com essa galera. Muito rapidamente eu entendi, quer dizer, 1 ano, 2 anos, eu já estava muito mais inserido no mundo do teatro do que... E aí isso, de certa maneira, me afastava da publicidade também. Eu via que não era uma coisa muito que eu desejaria exercer como profissão. Até tive uma experiência assim, numa agência escola, que era ligada à Federal, mas acho que só serviu para realmente me ratificar que meu caminho não seria aquele, né? Seria o outro. E a minha família me apoiou muito, cara, desde o começo, assim. Eles tinham essa preocupação de dizer, poxa, como é que é essa vida? É uma vida muito incerta, né? Mas meu pai, ele nunca perdeu uma estreia minha, assim. Nunca, todas as estreias, por mais que ele tivesse esse cuidado muito grande, ele sempre estava lá. E tu... como era o cenário artístico naquele momento que tu estava se formando? Porque Recife é considerado um dos berços da cultura, do cinema, do teatro. E embora a gente tenha esse polo, né, de produção Rio e São Paulo, Recife tem um nome muito forte. Tanto em artistas, né, que tem nomes fortíssimos, quanto também em produções. São muitos filmes, e a gente também lembra do ciclo lá de Recife. Daquele período, tinha algum artista que te inspirava mais, que tu lembra, assim? Quem te influenciou além do seu tio? Tinham muitos. No teatro, né? O teatro sempre com uma certa dificuldade, mas sempre muito vivo, né? Em todos os tempos, em todas as... eu me lembro de ter assistido um espetáculo, ainda antes de começar a atuar lá, que era o Mamãe Não Pode Saber, que é uma peça de João. Que eu me imitava. Não, o Mimi fez mais pra cá. Isso eu tô falando, acho que foi a primeira montagem lá em Recife, que tinha Aramis Trindade, Chico Ascioli, que nem atua mais, mas que era um ator deslumbrante, Magdali Alves, Sônia Bierbar, Lívia Falcão,
eu me lembro de ter assistido esse espetáculo e eu falo, cara, eu quero ser... Se eu fosse ator um dia, eu queria atuar como eles. Eles me marcaram muito. E eu tinha eu tinha referências, assim, também muito fortes na música. Aquela época da música em Recife era uma efervescência, assim, muito grande. Nos anos 90 ali, né, quando eu começo a fazer teatro, tava surgindo o movimento mangue, né? Então você sentia no universo cultural de Recife, assim, que algo muito grande estava para acontecer, assim. Era uma efervescência, quase você conseguia sentir no ar, sabe? Eu era muito novo, assim, tava começando, né, tinha 18, 19, 20 anos, mas você percebia que isso tava prestes a explodir uma coisa muito importante. E acabou acontecendo, né? O cinema brasileiro, de uma forma geral, ele estava se recuperando daquela coisa trágica, terrível que foi o governo Collor ali, né? Que quase acabou com o cinema no Brasil. E ele estava retomando ali, né? Tanto que a gente, acho que até batizou, né? Retomada, Carlota Joaquina voltando, o Baile Perfumado, que foi Baile um marco, Perfumado, assim, no cinema brasileiro, que também foi um dos principais filmes daquele momento ali, estava sendo lançado, então tinha essa admiração também pelo Lírio, né? Com quem eu vinha trabalhar anos depois na hora do Movie. Enfim, mas era tudo ainda meio engatinhando, assim, uma coisa que estava começando a tentar tomar um fôlego, uma força, mas você via que tinha uma coisa sendo gestada ali, e tanto que isso acontece, né? Ali, meados dos anos 90, o movimento manga ele explode para o Brasil inteiro, e aí aí acaba que ele não se, aquilo era uma força tão grande que aquilo não se restringiu à música, né? Acabou se espalhando pelo cinema, porque não era um movimento só musical, né? Acho que ele se expressa mais fortemente na música. Mas ele tinha suas dimensões, aquilo que o movimento mangue, talvez a música representou de uma forma mais direta, mais concentrada, assim, mas aquilo tudo estava espalhado por Pernambuco, estava querendo dar aquele grito, né? E ele se manifesta no cinema, né? Depois vem uma leva de cineastas que vão realizando filmes e vão influenciando e se transforma, eu acho que se consolida nisso que a gente tem hoje, né? Como movimento do cinema pernambucano, sendo um dos grandes pilares do cinema do Brasil, né? Principalmente cinema autoral, né? Mas aquilo acontecia em todas... eu acho que no teatro também. E eu acabo fazendo uma peça em 99, que foi minha última peça em Recife, o Para um Amor no Recife, que tinha muita influência dessa estética do mangue, assim. Então, isso estava em todas as áreas, estava na moda, tudo. Aquilo ali se espalhou, aquilo foi um grande movimento mesmo. E a máquina também, eu acho que ela também... Ela se alimenta fonte. dessa energia, dessa inspiração, dessa intenção e dessa tensão desse movimento. E aí isso vem na trilha, isso vem nas atuações, isso vem, de certa maneira, na direção de João também, no texto. E eu acho que isso constrói essa base para esse movimento que acontece, que agora ele está tomando novos desdobramentos, novas formas, né? Até agora, né? E tu falou da máquina. Como é que tu chega até a máquina? Como que é esse caminho? Quando você encontra esse grupo, é chamado para esse trabalho, esse projeto, que vira, né, uma referência para o teatro brasileiro, contemporâneo, tu tinha uma noção de que estava entrando em algo que seria para além de um espetáculo? Não, nenhum de nós tinha essa noção. Eu acho, assim. Talvez João desconfiasse, porque ele já tinha Ele é mais muito experiência, visionário, né? mais maturidade. Mas eu acho que ele, mesmo quando ele faz as coisas, acho que você não faz imaginando qual é o resultado. Assim, eu acho que você faz muito mais movido pela sua intenção, pelo seu desejo, né? Ele é um diretor genial, né? Ele é um criador genial. Talvez ele suspeitasse, mas eu acho que ele não conseguia. Eu acho que ele nem se ocupava em Estava criar, realizando. em criar expectativa. Mas o que a gente sabia é que a gente queria muito fazer aquilo, assim. Foi curioso, porque João nunca tinha me visto no teatro. E todas as vezes... E eu ficava doido que ele me visse, porque ele tinha essa coisa. Ele era uma inspiração para mim e era também um farol, um guia. De certa maneira, ele Tu convidava me permitiu ele. sempre. Claro. Sempre. E ele morava no Rio, então eu sempre dizia, pô, quando é que você vem? Sempre que eu estreava uma peça.
E nunca casava, assim. Teve um dia que eu me lembro que eu estava em cartaz com uma peça, que eu não me lembro qual era, lá em Recife, e aí quando acaba a peça, ele tá sentado na escada, assim, no foyer do teatro. Eu falei, caraca, você chegou, você viu? Porque ele tava vindo do Rio para Recife. Aí ele falou, não, pô, eu vou atrasar, eu acabei de chegar, tava te esperando para retomar uma cerveja. Aí eu falei, Meu porra, foi dessa vez. Deus! E aí o que aconteceu foi que, finalmente, em 99, eu estreio essa peça que eu falei há pouco, Paramount no Recife, e era uma peça que eu já tinha um papel de destaque, assim, um papel grande. Eu acabei ganhando o prêmio de melhor ator de Pernambuco por esse espetáculo, em 99. Mas eu estava prestes a estrear, a peça estreou e tal, não sei o quê. E aí essa peça finalmente ele conseguiu assistir. E ele foi o primeiro trabalho meu que ele viu na vida. Assim, finalmente a gente conseguiu, ele chegou com mais tempo, sentar, vimos e tal, saímos e tal. E aí ele me contou, assim, quando a gente saiu depois da peça, pra beber um negócio e tal, e ele falou, ó, tô com um projeto, cara, que eu tô começando a pensar aqui na cabeça. É um livro que a Adriana tá começando a escrever, tentando Ela estava escrever. começando, não estava pronta a Não, ela tá obra. começando a escrever esse livro e tal, eu tô querendo... E aí eu tô pensando em umas pessoas e tal, não sei o quê, mas a ideia dele no começo era fazer uma oficina bem grande, assim, com várias pessoas do Brasil inteiro, Para ir e selecionando. selecionar e tal. Eu falei, pô, não, claro, quero. E aí, umas semanas depois, ele me ligou, falou, olha, não, vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, que sei quem são as pessoas que eu quero que faça essa peça. Tem um menino lá da Bahia com quem eu já trabalhei também, que eu já dirigi ele numa peça, que era o Vladimir. E aí eu queria te chamar para esse espetáculo. Os meninos, depois ele me falou só depois, né? Ele falou, eu vi também um rapaz lá, um menino muito bom, gostei muito do trabalho dele, que era Wagner. Tô pensando em chamar ele também, tá? Mas eu queria te chamar, fazer... Cara, pô, claro. Mas quando que começa? Aí ele falou, não... Aí eu falei, pô, tô com a peça em cartaz ainda aqui. Aí eu fui conversar com minha produtora, com Simone Figueiredo, que era a produtora do espetáculo. Ela falou, vai embora, meu filho, vai-se embora. Vai embora fazer, a gente dá um jeito aqui, a gente se... Nossa! Me falou, Olha, não, vai, você tem que fazer esse espetáculo, assim, vai embora, você tem que ir. E aí ela me liberou, assim, né, me disse, não, vá, porque entrava um pouquinho, umas semanas a mais. E aí, meses depois, isso foi em agosto, eu estreiei a peça, em setembro ele me viu, em novembro eu estava vindo para o Rio de Janeiro fazer a peça, fazer a máquina. E no começo éramos nós quatro, assim, era eu, Vlad, Wagner e Bruno Garcia. Depois Bruno saiu, porque a filha dele estava nascendo e tal. nossa, eu não peguei isso, que o Bruno Garcia Bruno fez chegou em algum parte. momento, ele era um dos... Mas muito rápido, assim, logo no começo ele falou, não vou conseguir, porque a filha dele estava nascendo, acho, no momento. E aí ficamos os três, assim. E eu me lembro claramente, o momento eu cheguei aqui no Rio e encontrei com eles numa esquina ali no Leblon, que era onde João morava e onde eles tinham hospedado ali pra gente se conhecer e tal. E aí conheci esses caras, né? Vladimir Wagner ali no... E Lázaro veio depois, quando Bruno não Bruno pode fazer a saiu. peça. E aí Wagner insistiu muito com o João, falou, você tem que trazer esse menino lá, ele é muito bom ator e tal. Aí vieram Lázaro e a gente indicou o Felipe, tinha sido nosso colega lá no curso da Fundação Joaquim Nabuco e tal. E aí Felipe veio para ficar como stand-in dos quatro, né? Porque eram quatro em cena e ele fazia qualquer um dos quatro atores. E aí foi assim que essa história começou, né? Karina já morava aqui no Rio com o João, ela tinha vindo, como você, tinha vindo para cá para estudar atuação e tal. Já fazia cal, já estava aqui também tentando a vida como atriz. E como que foi essa transição? E aí você começa a fazer esse sucesso, vocês ficam em Recife, a estreia é em Recife, Armazém Sim. 14, Uhum. não é? Como que é, a gente voltando então pro Armazém 14, 25 anos atrás, e olhando para agora, porque aí você retorna agora para a máquina, fazendo a coprodução, co-direção, Uhum. e também você está no Fazendo a preparação preparação corporal. corporal. Eu ia falar preparação de elenco. Preparação corporal. Uhum. Como é que é revisitar esse material? Cara, foi uma viagem mesmo no tempo, assim. Porque quando a gente começou a ensaiar a máquina em 2000, a compreensão do que era o espetáculo, ela foi se dando, ela ia se dando muito aos poucos, assim.
era engraçado, porque dentro da cabeça de João estava tudo muito realizado. Isso era interessante, porque ele desenhava pra gente, assim, o que ele queria. Ele sabia, ele tinha muito claramente. Mas pra gente era inconcebível, assim, a gente não conseguia acompanhar. Então essa construção ela foi se dando muito, muito aos poucos, assim, muito gradualmente, né? E era um processo de uma transformação muito grande na vida da gente, né? A gente não estava somente ensaiando uma peça com talvez o maior nome do teatro daquele momento no Brasil, porque ele estava vindo né, fazendo sucesso, um sucesso atrás do outro, assim, né, com a Dona da História, com a Noite na Lua, fazendo coisas em televisão, assim, ele era o grande diretor daquele momento, né, um visionário, um ator, um diretor assim extraordinário. E isso já era bastante coisa, né? Você Sim. com 20 e poucos anos, 23 anos que a gente tinha na época, isso já era assim uma coisa extraordinária. E para além disso, a vida da gente estava se transformando de uma maneira muito radical, porque a gente estava saindo das nossas casas, né, de onde a gente vivia até então, ali todos nós a gente vivia com as famílias, e a gente estava se transferindo, né, saindo de Recife ou saindo de Salvador para uma vida nova, que era uma vida meio nômade, porque em 2000 a gente não se estabeleceu em lugar nenhum, a gente ficou viajando com a peça o ano inteiro, então era tipo assim, vamos fugir com o circo, né? A vida da gente estava se transformando de uma maneira muito radical. E para viver um sonho, né, para viver o que a gente tinha escolhido fazer da vida da gente, né? Então era tudo isso ao mesmo tempo. E eu acho que isso também ajuda a gente a se constituir muito como uma espécie de família, assim, a gente cria laços muito fortes naquele momento. Então era uma vida se transformando, a gente não tinha muita dimensão, então tudo isso ia se construindo à medida que a gente ia fazendo, né? As coisas iam se apresentando pra gente, o mundo ia se apresentando pra gente à medida que a gente ia vivendo as coisas. E voltar agora, depois de 25 anos, assim, com uma experiência de vida totalmente, né, desdobrada em tantas coisas que aconteceram, era muito interessante, assim, você ver tudo aquilo que se consolidou, né, tudo aquilo que a máquina acabou se tornando, e assim, uma encenação, que era a mesma encenação que a gente ia fazer, e os meninos, né, esse elenco incrível, né, o Okutá e a Agnes, passando pelas mesmas dúvidas, incertezas, passando exatamente pelo mesmo processo que a gente tinha passado. Eu quase conseguia ler o que estava acontecendo dentro da Tá cabeça deles, bom. porque era o que a gente tinha vivido 25 anos. Era Então, aquelas você. vozes, aquelas perguntas que eu me fazia 25 anos, elas ficavam ecoando na minha cabeça quando eu olhava para eles e via a mesma tentativa de entendimento dele, de descoberta. E era muito legal isso, e ao mesmo tempo gostoso de acompanhar eles, descobrindo dentro deles o que a gente descobriu dentro da gente 25 anos atrás. Então, era uma espécie de déjà vu, assim, mas era novo ao mesmo tempo. Então era isso, mas eu tinha todos esses tempos ecoando na minha cabeça. O tempo em que eu me perguntava, em que a gente, né, em que eu estava me perguntando aquilo, mas o que danado João quer com isso? O que é que ele está me pedindo? O que é essa peça? E com aquele tempo presente ali vivendo com eles, e ao mesmo tempo também vinha o momento em que a gente compreendeu o que a peça era e começou a realizá-la, né? Então era meio, eu comecei a viver ali em diversos momentos um tempo meio fracionado, meio fragmentado, assim, em diversas eras. E é sobre isso, E a né? peça fala um pouco disso A também, é muito peça. curioso, assim, essa E eu acho interessante que você conexão. fala, né, que tentava entender o que o João quer. Depois de ter passado por toda essa experiência, você entendeu o que desse trabalho? E como é que você apresentaria ele para quem ainda não, por exemplo, não assistiu, não conhece? Eu não tive o privilégio de assistir a peça, terei, espero, Terá. nessa remontagem, mas eu assisti o filme. Então, o que muda da peça teatral para o filme? Essa é a primeira pergunta. Assim, o que você entendeu depois de tanto tempo? O que eu entendi, assim, e eu acho que foi por isso que eu estava ali dirigindo a máquina junto com o João, é que eu comecei a perceber um pouco, a entender um pouco o universo dele, né? De que maneira que ele... E eu acho que, de certa forma, como seria uma montagem
semelhante à montagem original, eu acho que eu estava um pouco ali para tentar traduzir o que o João queria, né? O que eu suspeitava que o João queria. Eu acho que eu passei a compreender um pouco da linguagem dele. A gente trabalhou muito junto depois, né? Sim. A gente fez, além da máquina, eu fiz o Haver Estrelas com ele, depois Mamãe Não Pode Saber também, que me fez, Edmilson Barros. E aí a gente chegou na máquina, no filme, né? E o filme foi uma outra transformação na minha vida. Eu queria só fazer uma correção, que no começo você falou, na verdade, uma colaboração. Você falou que eu faço um Antônio só no filme, mas eu divido o personagem. Porque na abertura tem ele em outro É o tempo. Paulo Outram. É verdade. Eu tive essa... Eu peguei o pedaço da história maior, mas a introdução e o final, ele volta no final, né? Sim, eu tenho essa grande honra de ter dividido no cinema esse E eu personagem demorei a com entender. o Tipo, Paulo acho que Outram. por isso que também eu tive essa confusão, porque eu demorei a entender. Claro, no final é que você entende o começo. E aí eu acho que ontem eu reassisti essa introdução, porque ela é muito poética, muito bonita, né? A criação do mundo, né? Exatamente. E aí foi onde eu tive esse insight agora. Então eu preciso reassistir essa versão que você enviou, né? Que não é a do YouTube. Mas eu entendi há pouco tempo que realmente são os dois Antônios de dois exatamente. momentos, duas em épocas, tempos diferentes, em tempos né? diferentes. No filme ele volta, João voltou pro livro de Adriano. Ele usa mais a estrutura do livro, porque no teatro ele divide esse personagem em 4 atores, né? Como se fosse um pouco 4 contadores de história, 4 repentistas, como se fosse uma espécie de um duelo ali, como tem esses duelos de repentes e tal. Então ele cria essa encenação mesmo, ele cria essa estrutura, mas ele foge um pouco da história os próprios Antônios estão contando essa história. Quer dizer, na verdade, assim, na peça tem todas essas camadas. É como se fossem 4 contadores de história contando a história do tempo de Antônio. Um tempo que teria acontecido 25 anos atrás, que você nunca sabe direito se aquilo é real ou aquilo é inventado. E ele vai contando essa história. E em alguns momentos ele está contando a história, ele está como contador, contando a história do tempo de Antônio, e ao mesmo tempo ele está vivendo o Antônio em cena. No filme, existe uma outra estrutura que é parecida com a do livro. Existe um Antônio contando, o Antônio, narrador, contando a história de 25 anos atrás, que é o tempo dele mesmo. É como se ele estivesse narrando as suas peripécias de 25 anos atrás. E no filme a gente volta um pouco para isso. Paulo Outram está no futuro, como se ele estivesse no futuro, daqui a 25 anos. No filme a gente transformou em 50 anos, porque a distância de idade da gente era maior. E o João queria muito que fosse o Paulo Outram fazendo esse personagem no futuro. E aí a gente volta para isso. Eu seria o Antônio, que estou vivendo aquela vida, mas ali nos anos 2000 e pouquinhos, e o Antônio no futuro, em 2050 e pouco, contando essa história pra gente. A máquina brinca muito com essa coisa do tempo, né? Do tempo, da coisa que você viveu e de como você transforma esse tempo, imaginando o seu futuro e voltando para o seu presente, podendo ter a possibilidade de reinventar o mundo, o futuro que você quer para você e para a pessoa que você ama, né? No caso do Antônio. E como que foi essa mudança você tá no teatro dividindo esse personagem, o Antônio, com outros 3 atores. E no filme, embora tenha no início o Paulo, e também ele volta no final com esse desfecho do que aconteceu, você já não tem não tem essa distribuição do personagem para muitos. Como que você é escolhido para fazer esse protagonista? E como é que foi? Isso mudou novamente algo na tua vida? Porque aí já não já vem de um sucesso do teatro, né? E você vai pro cinema agora. Rapaz, eu encarei aquilo, pra mim era muito como é que eu posso dizer? Mais do que uma responsabilidade, que de certa forma era também, para mim aquilo bateu muito como uma homenagem, assim. Eu tive o privilégio, a sorte de ter sido escolhido, de poder homenagear aquilo tudo que a máquina, peça de teatro e livro, tinha se tornado, assim, toda aquela transformação que ela provocou na vida da gente, e não só na da gente, assim, de muita gente que assistiu a peça, que tem muita gente que assistiu a peça que relata como a vida delas
sabe, mudou, assim, radicalmente. Diversas pessoas, muita gente. E das mais diversas que você possa imaginar. Não só pessoas que trabalham com o teatro, por exemplo, atores, ou, enfim. A gente escuta muito relatos nesse sentido. Mas para mim era muito isso, estava muito nesse lugar, assim, de fazer uma grande homenagem, era uma grande celebração daquilo tudo e ter essa oportunidade de viver aquilo de uma outra forma. Então, o que eu procurei fazer no filme era isso, era homenagear esse personagem, o Antônio, mas ao mesmo tempo todos aqueles Antônios Sim. que eu conheci. Não só os Antônios que a gente representava em cena, né? O Antônio que Lazinho fazia, que Wagner fazia, que Vlad fazia, que Felipe fazia, o meu Antônio, mas o próprio Antônio que João era, e tantos outros Antônios, né, que a gente encontrou e encontra ao longo da nossa vida, assim, esses homens e mulheres assim que são sonhadores, que desejam transformar o mundo, que querem transformar o mundo através da arte ou da sua sabedoria ou da sua e o Nordeste é muito pródigo nisso, assim, né? Tem muita gente que transforma a sua realidade a partir do seu sonho, a partir das suas competências, do seu desejo, da sua força de vontade, às vezes, né? Então, para mim, era muito mais nesse lugar, sabe? Assim, era um privilégio muito grande de tá podendo brincar daquilo de novo, numa linguagem nova, assim, de um jeito novo, e ter tudo isso, assim, ter toda essa possibilidade de homenagear tantas e tantas. Meu pai também, né? Um Antônio também para mim, de certa E maneira. o seu filho? E o meu filho que se chama Antônio. É uma também. homenagem? Foi pensada, porque não, não pode ser diferente. não, Como mas vai ser Antônio por quê? na hora que a gente fez a lista, assim, e Também escolher... poderia, desculpa, ser uma homenagem pro seu pai, né? Meu pai se chamava Eduardo, Ah. mas era uma espécie de Antônio também. E não são só homens, assim, também tem muitas mulheres, assim, que você também tem essa fagulha, né? O Antônio, eu acho que é essa fagulha da invenção, essa coisa de querer reinventar o mundo mesmo, né? De querer inventar o seu mundo, reinventar seu mundo, né? Seu sonho, transformar o futuro. Antônio faz por amor, a gente faz por amor também a alguma coisa, né? Por amor a um desejo, a uma vontade que a gente tem. Mas a história do meu filho não, quando a gente fez a lista dos nomes, assim, e dar nome para uma pessoa é uma coisa muito complexa, né? Assim, Com certeza. eu Dar acho... nome pra uma boneca, um brinquedo que a gente tem Pois quando é criança é difícil, imagina? Eu depois fiquei pensando assim, eu acho que o certo era a pessoa crescer e depois escolher o nome que ela quer. Porque Tem gente que defende você isso. bota o nome numa pessoa e ele vai ficar... Tem gente até que muda o nome depois, né? É uma responsabilidade muito louca, né? Isso. Você batiza uma pessoa, dá o nome dela e ela vai ficar com aquilo, né? A própria religião também, né? Você podia ter a chance de... Também, isso a gente nem pensa em fazer, de batizar no coisa, não. A religião... Mas nome é um negócio sério, né? Você dá um nome na pessoa e depois você diz, meu Deus do céu. Deveria ter uma abertura, assim, por lei de você ter um nome provisório. Mas parece que tem na cultura indígena, né? Em alguma nação que eu não sei te dizer qual. Você escolhe depois. Porque Vou outro continuar dia com esse. eu estava conversando com um amigo sobre isso e aí ele me falou disso. Ele disse, não tem uma... Eu não vou me lembrar agora qual, mas que é isso. Que chama de, sei lá, criança. A criança se chama criança até uma certa idade, e aí, em determinado momento, ela... Aí eu não me lembro bem como é que funciona, se ela é batizada, ou tem algum tipo de ritual que descobre-se o nome dela, enfim. Mas a gente, quando botou lá, e aí tinham vários nomes, a gente passou por vários nomes, e quando chegou no nome Antônio, aí a gente fez essa conexão óbvia, né? Sim. E Juliana, minha companheira e mãe de Antônio, ela lembrou disso. Ela fez a primeira vez que eu vi você na vida foi que você estava representando Antônio, porque ela me viu na peça antes da gente se conhecer. Olha que então ela me máximo. disse isso. Ela falou, a primeira vez que eu te vi, você estava fazendo um personagem chamado Antônio. E quando a gente começou a namorar, assim, eu estava fazendo filme, né, do Antônio de novo. Então a gente fez essa conexão, né? Que incrível. Tu falou há pouco sobre como que muita gente mudou, né, assistindo essa obra, tendo contato com essa obra. Muitas pessoas mudaram a sua visão, a sua vida. E eu quero saber, para essa remontagem, o mundo mudou.
O Brasil mudou, você mudou também. O que a remontagem traz de novo? No contexto talvez político, social, continua com a pegada humorada. Sim. O que mudou assim, para além dos atores que mudam, claro? Fala pra gente um pouco assim, o que a gente pode esperar dessa remontagem? Já de cara tem uma coisa muito, muito marcante nessa peça, que a gente tem 4 atores pretos fazendo o Antônio. Isso é uma coisa muito bonita de se ver. E eu acho que fala um pouco de uma transformação que está acontecendo no Brasil, fortemente no mundo. É lógico que é uma luta, assim, é uma estruturação, uma educação cotidiana e diária que a gente tem que ter. Mas é um movimento que você se sente muito mais presente, né? Esses movimentos identitários, assim, tudo isso eu acho que é um sinal de um certo amadurecimento. Por outro lado, a peça ela se mantém muito parecida com a peça que a gente fez em 2000. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante de observar. Como as pessoas saem tão emocionadas e tocadas e reflexivas e transformadas como elas saíam. A sensação que me dá, Joelma, de verdade, é que a peça hoje tem o mesmo impacto, a mesma força que ela tinha 25 anos atrás. E é uma peça que aparentemente não fala, assim, não tem uma grande mensagem política, uma grande mensagem social, uma grande mensagem... E aí onde é que isso me faz pensar, onde é que está essa grande potência para mim? Eu acho que está nessa força da arte, de você falar de uma forma lírica, do amor, do tempo, desse desejo, dessa necessidade de transformação, também da necessidade que as pessoas enxergam às vezes de ter que sair do lugar em que elas vivem para poder serem quem elas acham que devem ser em outro lugar, né? Isso é interessante porque aparece, né, na obra, eu tô falando do filme, assim, você se desloca para buscar esse mundo. Exatamente, e a gente né? faz isso na nossa vida. Essa necessidade da migração, de você achar que você tem que sair de você para você se tornar algo que você acha que deve ser, né? E também faz pensar sobre isso. Ou seja, eu acho que mexe com um monte de coisa, mas eu acho que, sobretudo, ela toca no coração das pessoas. Eu acho que essa talvez seja a grande força que essa peça tem, assim. É uma peça onde os personagens são movidos, sobretudo, por amor, pelo desejo de ser a melhor versão de si mesmas e de transformar o mundo na melhor versão de mundo, do seu mundo que elas podem oferecer, que elas podem conseguir. Acho que isso tem uma potência muito grande, cara. Assim. A gente falou da migração agora. Tu vem para o Rio ou para São Paulo com a máquina, vocês fazem essas viagens, mas em que momento que tu sente essa necessidade de fazer essa mudança? E atualmente, tu ainda tem essa conexão com Recife, volta para fazer trabalho, pensa em voltar, porque nós estamos em uma onda agora, um movimento que é um pouco contrário ao que se tinha há anos atrás, que é você vir para o Sudeste e ficar, e aqui você vai fazer sua carreira. Hoje muitos artistas estão fazendo essa ponte, indo, voltando. Como que tu vê esse movimento, mas eu quero saber também como que tu vem, como que tu faz essa migração. O mundo ficou menor agora, né? Assim, agora as distâncias estão muito mais curtas do que eram 25 anos atrás. E eu acho isso muito bom, né? Você não ser obrigado a deixar a sua terra, seja lá por que razão for. Eu vim para o Rio, eu não vim para o Rio, na verdade, né? Eu saí de Recife no finalzinho de 99 para vir ensaiar a peça aqui, a máquina e tal. Depois estreamos, rodamos no ano 2001. 2001 a gente fez uma temporada longa. O ensaio foi aqui? A gente ficou um mês aqui. A gente veio para o Rio finalzinho de 99, novembro talvez. Dezembro, mais ou menos. Eu tava nascendo. Em janeiro. Foi. Janeiro de 2000 que você nasceu? 99. Janeiro de 99, pronto. Você tava com menos de um ano. Não tinha como eu assistir a peça, mas você agora a remontagem só no colo da sua voltou mãe, para que eu possa ter esse momento.
A gente veio em finalzinho de 99, ficamos um mês e pouquinho, não me lembro exatamente quanto tempo, um tempo aqui no Rio, começamos a ensaiar, fazer preparação e tal, tinha essa coisa de buscar o outro ator, não sei o quê. Fizemos um monte de coisa aqui, de oficina, de circo, de não sei o quê, de dança, fizemos um monte de troço aqui, começamos um ensaio, depois a gente vai para Recife, e aí a gente ensaia mais um mês e pouco lá, e estreia lá. Dia 27 de janeiro de 2000, a gente estreou em Recife. E aí, no ano de 2000, a gente ficou meio circulando com a peça. A gente fez Recife, fez Festival de Curitiba, fez 3 semaninhas aqui no Rio, no Sesc Copacabana, Festival de BH e São Paulo. Então a gente ficou meio circulando, ficou meio no mundo. E em 2001 é que a gente fez uma temporada longa aqui no Rio, de 6 meses, que aí a gente conseguiu um patrocínio, que a estratégia era meio essa, mostrar a peça, vamos ver se a gente consegue um dinheiro para fazer uma temporada maior. Aí a gente conseguiu uma grana, aí vivemos uma vida assim, nababesca aqui no Rio de 6 meses. Tudo é o que queremos agora. É o que queremos agora. Fizemos uma temporada grande no Teatro Casagrande, antes dessa reforma dele, que agora virou um shopping, tem um teatro imenso lá. Ele tinha acabado de pegar fogo, né? O teatro, que é um teatro muito importante aqui do Rio, e politicamente, né, também, né? Um teatro que tem uma história muito bonita. Só que a gente fez nas ruínas, assim, tinha só a casca do Casagrande, a gente montou a peça ali. Mas eu não tinha feito nenhum plano, assim, Joelma. Porque o que aconteceu foi que meu pai morreu num acidente às vésperas da máquina começar. Na verdade, ele morreu na véspera da minha estreia. A última peça que eu fiz em Recife, o Para o Amor no Recife, que eu estava te falando, que foi a primeira peça que o João assistiu lá, Para Amor no Para um Amor no Para um Recife, Amor no Recife. que é o título de uma música do Paulinho da Viola, também uma música linda. O DJ Dolores faz a trilha dessa peça, e depois ele também faz a trilha da máquina, e ele usa até um trechinho da música do Paulinho. Esse espetáculo ele deveria ter estreado em Recife no dia 21 de agosto de 99. Estava marcada a estreia, 21 de agosto e tal. E no dia 20 de agosto, na véspera, o meu pai morreu num acidente a cavalo, a ironia do destino da vida, uma loucura, em Fortaleza. Ele tinha ido para uma competição em Fortaleza, ele era professor da equipe de crianças, né, infantil lá de Pernambuco, e ele foi lá e aí estava amansando os cavalos, e ele toma uma queda e morre, assim, mas é uma fatalidade, porque ele caía de cavalo, ele sabia cair, ele tinha muita experiência. Mas foi uma fatalidade, foi um acidente terrível. E então eu estava muito bagunçado, sabe, naquela época. Aí a estreia da peça foi adiada, porque eu enterrei ele no dia 21, que seria a estreia do espetáculo lá. Foi uma data que marcaria 2 momentos, né, de mudança na sua vida. Exatamente. Que é a perda do pai e uma estreia muito importante. E aí ele morreu na sexta-feira, dia 20, a peça estrearia dia 21, a produção adiou uma semana, porque eu enterrei ele, o velório dele, o enterro foi no dia 21, porque ele teve que voltar de Fortaleza, o corpo dele. Enfim, a gente estreou no dia 28, né, no sábado seguinte, mas eu estava com a cabeça muito bagunçada, então eu não estava fazendo muito plano. Eu estava vivendo a vida, assim, aí o João me convida, claro, fiquei encantado com aquilo, mas eu estava vivendo meio um dia de cada vez, assim, eu não estava conseguindo fazer muito plano, estava vivendo um luto ali no meio um luto misturado com a realização. Exatamente. E o seu pai, ele não estava vendo aquilo também, ele teve a oportunidade, de assistir? Nem o Para um Amor no Recife, porque ele morreu na véspera da estreia, e aí a gente acabou adiando, e a máquina também mesmo, não. Que não tinha. Ele não acompanhou nada disso, toda essa mudança, assim, que a minha vida teve, ele não acompanhou. Mas foi isso, eu estava vivendo assim estava tudo muito bagunçado, muito misturado, porque era vivendo o luto junto exatamente com isso, com uma realização assim extraordinária, tremenda, né? Então, quando a peça termina, quando a gente vem fazer a última temporada, eu estava fazendo uma última temporada, 6 meses aqui, 2001, ia voltar acabou aqui, volto para Recife e sigo minha vida, não estava fazendo planos, né? Eu acho que é até diferente dos meninos, que já estavam ali, mais inseridos, o Vlad já tinha umas coisas e tal, fazer Globo. Cada um tinha construindo já a sua história aqui e tal. Mas aí aconteceu um convite do Jorge Fernando, um diretor de televisão, não sei se você lembra dele, mas era um diretor bem bacana, assim, daquela época. E ele estava para estrear uma novela chamada As Filhas da Mãe, em 2001. Começava a gravar em agosto, assim, a temporada da gente até julho, em agosto. E tinha um personagem lá, o Faísca, era um personagem muito legal, muito legal.
era um surdo-mudo e tinha uma coisa meio chapliniana nele, assim, bem, um personagem bem bacana, pequeno, assim, mas muito bacana. Que ele estava procurando um ator, porque esse personagem foi escrito para o Matheus Nastergalli fazer. Ele tinha acabado de fazer o Alta Compadecida, estava com aquela coisa do João Grilo muito forte, tá? Acho que foi ali que o Silvio de Abreu viu essa possibilidade dele fazer. Enfim, o Matheus é um grande ator, ele faria qualquer personagem, né? Mas ele tinha sido escrito para o Matheus, e aí o Jorge Fernando foi ver a peça, A Máquina, e me convidou para fazer esse personagem. O Matheus não ia poder, por alguma razão. Que legal pra caramba. E aí eu acabei ficando no Rio por conta disso. Ele me chama para fazer a novela, e eu entro nessa novela, sem nem saber direito o que era uma novela. E fui fazer Aí fiquei até... E aí as coisas foram... E aí fui ficando no Rio porque foram pintando trabalhos e coisas e tal. E como é que foi essa experiência de fazer uma primeira novela? É chegar num lugar com uma estrutura diferente? Você já tava no cinema, fazendo cinema ali. A Máquina. Imagina. Mas ali ainda não. Em 2000... Era a peça que tava... Eu tava na peça ainda. Então a novela veio antes. A novela veio colada na temporada. Em 2000 ainda. Em 2001. A gente acabou a temporada em julho. O Jorge viu, não me lembro. Foi mais pro final que ele viu. Então, antes de ir pro cinema, você já Bem estava antes, estreando. Eu já estava no Rio quando o filme rolou, em 2004. Mas foi isso, eu fiz a peça terminou e eu comecei a gravar a novela no mês seguinte, assim. Mas... Aí a gente alugou um apartamentozinho, fui dividir o apartamento com o Lazinho ali na Sorocaba. Aqui em Botafogo? Aqui em Botafogo, meu primeiro endereço, a gente alugou. Onde você tá também? Que agora eu voltei pra ali pertinho. Olha, tem história, Tem Sorocaba. história demais, menino. E aí a gente dividiu um apartamentozinho lá, né? Ele querendo ficar no Rio, eu falei, pô, vou ficar também, porque eu vou fazer a novela, então vamos dividir. Aí a gente alugou esse cantinho lá na Sorocaba, e aí foi isso. Fui ficando por conta dessa história do Jorge. Ele foi assistir a peça finalzinho da temporada, acho que maio ou junho. Sim. A temporada acabou junho ou julho, não me lembro. Comecei a gravar lá. Mas foi uma loucura, porque é aquilo que eu te falei, eu não estava fazendo plano nenhum de nada, assim. E aí, de repente... Eu não sei se eu tinha muita dimensão do que era ali, aqueles estúdios Globo, sabe? E é muito uma loucura, assim, para uma pessoa... Eu não tinha muita experiência com cinema, eu tinha feito acho que um curto ou dois na vida até ali. Nem muita experiência com audiovisual. E é uma coisa gigantesca aquilo ali, né? Quando você entra pela primeira vez, causa um impacto. Seja de impressionar. Para quem não tem ali dentro da sua formação, ali dentro da cultura, um convívio, assim, próximo com isso, é um susto muito grande, né? Mas é um barato também, cara. Era um barato. A novela era muito gostosa de fazer. O Jorge era um diretor muito parceiro de ator, assim, um diretor que gostava de dirigir muito ator, gostava muito de ator. E o meu personagem era um personagem muito de atuação também, de composição. Assim, era um personagem muito, muito gostoso, divertido de fazer, delicioso. As referências eram Chaplin, assim, eram Buster Keaton, eram... E então ele curtiu, você sentia que ele curtia, sabe, que era um lugar da novela ali, que não era o lugar que você tem que contar a história da novela, era um lugar do lúdico dentro da novela. Então, e aí tinha um núcleo muito bacana também, tinha Ioná Magalhães, Raul Cortez, era uma turma muito gostosa. Era algo mais humorado, ou mais do cômico? Era, a história da novela... Abre pra mim, por favor. As Filhas da Mãe, assim, o elenco era um elenco extraordinário, assim. Para você ter uma ideia, era o seguinte, a sinopse era uma mulher muito rica e poderosa, que era a dona Fernanda Montenegro que fazia, tinha 3 filhas, e era meio isso, assim, elas estavam meio... eu não me lembro agora se era uma disputa por ela tinha um grande resort e tal, tinha uma história de um resort que tinha nessa novela, se não me engano era isso. E ela tinha 3 filhas, que eram a André Beltrão, a Bete Coelho, e a Cláudia Raia, que fazia um personagem que era uma mulher trans. Em 2000, ela fazia esse personagem, que era um garoto que chamava Ramon e voltava como Ramona. De repente, ela aparecia nessa família. Quando ela voltava, o Ramon tá para chegar, e chegava a Ramona, que era a Cláudia Raia, fazendo... Muito bom. E o elenco era extraordinário. E tinha uma galera assim, incrível nessa novela. E era muito divertida de fazer. Tinha um clima bem... leve, assim, era uma novela das 7, então tinha uma coisa mais divertida, mais bem-humorada, mais ligeira, mas era uma novela muito inventiva, assim, era uma novela muito de invenção. E tu tem experiência com trabalhos que são mais dramáticos e também esses de humor, né? Você vai em cine Hollywood. Como que tu equaliza, faz essa mudança? Tem algum lugar que tu se sente mais à vontade? Ou os dois? Porque para alguns artistas é assim, né? Não, eu sou mais do... Isso aqui fica pagando.
A bateria tá fraca. Ah, não, pronto, ligou. Eles ficam brincando. O que a gente tá dizendo? Agora voltou. E tem artistas que têm o seu lugar mais confortável ali. Você faz muito bem os dois, drama. Isso eu falo assim, assistindo. Fui lá no seu canal, do YouTube, assisti cada vídeo que tem. E aí você consegue perceber como que você transita muito bem nos dois. É tranquilo fazer humor? O que que se diferencia pro drama quando você tá fazendo ali um filme ou uma novela? Pois é, não sei se eu sei te responder isso. Eu gosto de atuar, assim. Gosto de atuar. E eu tenho um prazer muito grande em fazer essa descoberta, assim. De o que é que esse personagem ele tá... Pra onde é que ele tá me levando, assim, sabe? E aí pode ser um lugar mais dramático, um lugar mais trágico, assim, mais sério. A comédia, eu acho que, de alguma maneira, e acho que por isso que eu ficava sempre dizendo, não, eu quero provar que eu sou um ator dramático. Eu sei fazer Tinha drama. isso. Eu tinha. Porque eu acho que a comédia, por alguma razão, que eu não sei te dizer qual, eu sinto ela mais próxima de mim, mais perto, assim. Eu tenho a sensação que eu consigo acessar a comédia, ou não comédia mesmo, mais... né, programas, projetos Sim. mais leves, que estão nesse lugar eu acho que eu tenho ou mais lúdicos também, né? Assim, o João, por exemplo, não sempre faz comédias, assim, mas tem um lugar do lúdico, do poético, né? Um lugar assim meio... Eu tenho a sensação que eu acesso isso de uma forma mais simples, assim, mas eu me conecto com isso Eu acho que talvez por isso, que muito tempo eu ficava falando, não, eu preciso... Era quase como se eu precisasse provar pra mim que eu sei fazer drama, sabe? Que eu sei fazer, que eu sou um ator sério, profundo. E tem essa coisa também, né? De você achar que os atores sérios são os que fazem drama e tal. Sim. Comédia, cara, é difícil pra Nossa. cacete de fazer É comédia. extremamente difícil. Difícil Não é o meu demais. lugar de conforto. Eu acho que talvez seja muito mais difícil fazer a comédia. É mais difícil. É porque pra mim talvez seja isso. Como eu sinto ela mais É muito próxima, difícil. aí eu achava mais fácil, talvez, não sei. E botava ela nesse lugar, assim. Mas não, é super... Eu entendo hoje de uma maneira... né, eu acho que é uma coisa que a maturidade trouxe. De entender a complexidade que é fazer uma comédia, fazer as pessoas rirem mesmo, assim. Ou se divertirem mesmo, que não estejam rindo, assim. Sentir aquele... É tão complexo quanto, Porque tão o drama, profundo quanto você o sabe drama. que é um drama e é isso. Às vezes você vai assistir algo que é um drama e você já espera que talvez eu chore, talvez não, talvez aquele me pegue, talvez não. E a comédia tem esse lugar de, às vezes, trazer um drama, mas de uma maneira... Aí você tá trabalhando com os dois, porque a comédia não é só a comédia. Exatamente. Era aí que eu ia... Era exatamente disso que eu ia falar quando eu falo que, pra mim, o grande prazer que eu tenho, assim, a hora que eu realmente sinto eu falo, cara, que trabalho bom, como é bom esse trabalho. É esse momento em que você tá decifrando, descobrindo o que é isso que você tá... Onde é que você tá entrando, assim. Porque você pode ir pra qualquer lugar. E você não sabe direito, né? E ali é um momento em que é a intuição que tá te guiando pra um lugar que você não faz ideia de pra onde é que você vai. E não adianta você forçar, você querer dizer, definir logo, assim, dizer, não, isso aqui é... Porque você pode estar dentro de uma comédia e você vai fazer um personagem trágico dentro de uma comédia. Sim. A tua função ali, a função do teu personagem que você vai interpretar, do momento que você vai viver aquilo, pode ser um momento de uma verdade, de uma tragicidade, de um drama absoluto dentro de uma grande comédia. E você tem que fazer aquilo, não fazer a graça dentro da comédia. Então, é muito legal. Esse, pra mim, é o grande, que é o mistério. Que é a hora do mistério, que você não tem ideia do que vai acontecer. E ali e aí é isso, aí você começa a decifrar, né? E perder o medo desse momento também é muito bom, né? Não querer definir as coisas assim antecipadamente. E aí você vai indo, você vai entendendo, e às vezes é um projeto muito dramático, mas o teu personagem, ou tem uma cena de uma suavidade. É muito legal, né? Você descobrindo essa partitura, né? Aquilo é um grande movimento de orquestra, né? E dentro de um filme absolutamente trágico pode ter um momento cômico, revelador, ou de um epifânio, sei lá, é tão... E às vezes você nem sabe que é cômico ou trágico, E até que pode a ser, plateia, o exatamente, público vai te falar isso. revela. E você, peraí, não era
pra chorar Exatamente. agora e tão rindo. Isso é É. interessante. Isso é o máximo. E aí, então, você começa a fazer esses trabalhos na TV também. E aí, de fato, depois de Filhas da Mãe, e aí vem a máquina, o filme, você começa a passear por esses ambientes. E aí a gente tem, eu também pesquisei que tem Aruanas, Uhum. e tem o Cine Hollywood, que você ficou bastante por algumas temporadas, não foi? Sim, foram 3 temporadas, acho que são uns 30 e poucos episódios no total. E como é que foi participar de um projeto que tem ali atores também nordestinos, né? Você tá num núcleo ali que tá valorizando esse cenário, o nosso cinema, as nossas séries. Como que foi trabalhar em Cine Hollywood? E depois você vai pra SIC também, né? E eu vi que tava em cartaz no cinema. Ainda Sim. tá em cartaz agora? Hum, Eu vi acho que- agora aí no mês passado, eu no acho que no finalzinho do mês Rio, acho que passado. mais não. Talvez ainda esteja em algumas salas, já tem um tempo já que No ele... Rio Sul que eu vi. Talvez ainda esteja no Nordeste, talvez ainda esteja em cartaz, lá em Fortaleza, que ele tem um fôlego muito grande, né, lá no Sim, Ceará. o Edmilson. É. Então, Como é que foi trabalhar com ele e também estar em Cine Hollywood foi muito e legal. depois? Tem uma história com o Halder e com o Edmilson muito interessante. Em 2009, eu acho, eu fui convidado para fazer um filme em Fortaleza, todo rodado em Fortaleza, com 2 diretores de lá. Glauber Filho, que depois virou um grande amigo, e Halder e o Halder. Era um filme sobre a história do Chico Xavier. Era por ocasião dos 100 anos do Chico Xavier, foram feitos 3 filmes naquela época. O Nosso Lar, o primeiro, o Chico Xavier do Daniel Filho, que ele fez um filme sobre o Chico Xavier também, e esse terceiro projeto, que era um longa-metragem, que chamava As Mães de Chico Xavier, que era baseado nas cartas, em cartas que Chico psicografou, e contava a história de 3 mães, né, 3 mulheres. E eu fiz eu fazia o namorado da Tainá Miller, que em determinado momento do filme descobre que está grávida. Então ela vai ser mãe. E nesse filme tem uma cena, um assalto dentro de um ônibus, e o Halder Gomes, que era um dos diretores do filme, chamou um rapaz para fazer esse assaltante do ônibus. Era o Edmilson, filho, que fazia. Então a gente se conheceu. Nossa! E ele via assaltar o ônibus onde o meu personagem estava. Eu não vou contar o que acontece, para não dar spoiler. Sim. Se alguém quiser assistir o filme, é legal e tal. Porque tem um momento de virada do filme. E ele faz... E o Edmilson é o assaltante. Ele vem me Que legal. e a gente sai na porrada dentro do ônibus. E a gente se conheceu ali, em 2009, lá atrás, moleque e tal. Então eu fiquei uma felicidade muito grande quando rola o Cine Hollywood, que é um projeto deles, a história deles é extraordinária, a história desses dois, da parceria dos dois, e da maneira como eles constituem assim, uma trajetória cinematográfica absolutamente extraordinária e brilhante, assim, de um sucesso muito grande. São 2 pessoas talentosíssimas que eu admiro pra caramba, assim. Eu posso ficar muito tempo falando deles, que entendem muito de cinema e que desbravaram, acho que eles fundam mesmo uma linguagem deles, assim, é um cinema assim extraordinário porque é muito sofisticado e muito popular ao mesmo tempo. E não é à toa faz um sucesso gigantesco. Quando isso vira série na televisão, acho que isso é catapultado para um patamar de uma visibilidade nacional em rede de televisão, que dá um alcance para a obra, que eu acho que é o alcance que eles merecem mesmo. E ali eles fazem essa fusão um pouco, né, dos atores dessa comédia nordestina, cearense, os autênticos representantes dessa comédia, que além do Edmilson, eles trazem outros atores, né, o Haroldo Guimarães, o Carri Costa, Solange Teixeira, que são grandes representantes, né, são mestres desse humor cearense, que é extraordinário. Falcão, né, que também está no elenco. E eles mesclam com atores consagrados na televisão e no cinema também, mas principalmente na televisão, né, para fazer essa grande composição. E é um barato, porque aí trazem o Matheus, trazem a Heloísa Perricet, né, a Letícia Colin, que faz a primeira temporada, a Luísa Reis na segunda, o Cacá Carvalho, aí tem atores extraordinários. E eu acho que eu e o Frank Menezes, a gente está numa interseção de atores que que trazem essa representação da linguagem, da cultura popular e da comédia nordestina e da cultura nordestina de uma forma geral, da arte nordestina,
E também já tinham alguma experiência com TV, né? O Sim. Franco Menezes tem também, já mora lá em Salvador, mas é um grande ator da Bahia, já fez muita coisa aqui aqui no Rio, em televisão e tal. Então, acho que nós dois a gente tá mais nessa interseção, assim. E eu acho que não à toa fez o sucesso que fez, né? Porque transforma essa história do Francis Gleidson, né? Que é esse apaixonado por cinema. Eu acho que dá essa amplificada na história dele, que é uma história extraordinária, né? Essa luta, né? Que não é exatamente uma luta, mas do cinema com a televisão. Ai, É que muito massa. cativante, né? E qual a pegada que traz? Eu não assisti o filme ainda, mas eu vi que traz uma coisa também, lutas. E aí lembra também aqueles filmes que você assistiu um pouco Jack Chan na infância. Acho muito incrível, porque é isso que você falou, né? Mescla com algo avançado e o popular vem junto. E você percebe isso, que a gente se transporta para uma época que a gente assistia aqueles desenhos da infância de ninjas e tartarugas ninjas também. Como foi fazer esse trabalho agora, SIC? Central de Inteligência Cearense, né? É como se fosse uma espécie de CIA, né? De CIA cearense. E o personagem do Edmilson é como uma espécie de 007 brasileiro, né? Foi delicioso, cara. Muito, muito gostoso reeditar a parceria com eles. E o SIC, ele dá uma oportunidade... Porque o Edmilson e o Halder, eles, de certa maneira, eles fundam acho que uma espécie de gênero, né? Uma espécie de gênero meio de ação com... Uma coisa meio de ação com comédia. Né? Eles têm outros, né? Tem o Shaolin do Sertão. Eles têm Shaolin do Sertão, assisti. Né? O próprio... Muito bom. Delicioso. O próprio Cine Hollywood, ele começa com um curta-metragem, né? Que é O Artista contra o Cabo do Mal, que é essa história do cara contando um filme que ele não consegue projetar e ele vai contando essa história. Então, eles têm... Os dois, eu não sei se você sabe disso, mas tanto o Halder quanto o Edmilson são mestres de taekwondo, né? Eles lutaram com taekwondo, Não sabia. já foram professores de taekwondo e tal. Tá explicado. Então, eles trazem isso para dentro, porque eles juntam esses universos. E o SIC, eu acho que é a realização máxima dessa história, né? É muito legal, porque, cara, você tem a oportunidade de fazer um filme de ação, né, de cena de luta, coreografado por um cara muito experiente com isso, né? O Edmilson coreografou todas as lutas e eles filmam isso muito bem, eles sabem filmar isso muito bem. É muito divertido, né? Eu não imaginava que eu tivesse essa oportunidade de trabalhar num filme, como você falou, né? Que faz referência a esses Jack Chan, essas coisas. É quase, guardadas as proporções, para mim, fazer um filme de super-herói. Um pouco, assim. Tá nesse lugar de você se divertir, no caso, um super-herói autenticamente brasileiro, né? Porque a maneira como ele encontra, o jeito como ele fala, o jeito como ele se move, a solução que ele encontra para os problemas é muito brasileiro, assim, ele nisso não tenta mimetizar um filme americano, né? Os americanos têm mais essa cultura, né, dos filmes de super-herói. Mas as espécie de super-heróis brasileiros, né? O meu personagem era um agente paraguaio, mas eu acho que, em certa medida, ele também é uma espécie de super-herói brasileiro também, senão um brasileiro sul-americano, né? Que, de certa maneira, está tudo ali dentro do mesmo, eu diria, do mesmo diapasão de linguagens, né? De estratégia, né? De maneira de bolar saídas para aquilo. Então, foi uma oportunidade extraordinária, assim. A gente se divertiu demais fazendo o filme. Tu falou que eles têm essa preparação, né? Já fizeram taekwondo. Mas você também não fica muito atrás, porque você já foi professor de acrobacia. Então, você faz muito nesse filme. Usa muito também esse corpo, ativa preparação corporal, sim. Dou meus pulos no filme, né? Eu sei que na máquina também, né? Como é que tu conhece esse universo? Eu não sei se foi em algum lugar que eu vi você falando que tinha uma relação. Não sei se foi por conta da máquina ou foi o contrário. Você começa a fazer acrobacia. Sim, eu fui parar na acrobacia. Eu sempre, desde que eu comecei a atuar, eu sempre fiz tudo, assim, tudo que aparecia para fazer, como que eu achasse que podia ser uma coisa que
me ajudasse a complementar de alguma maneira meu trabalho, algo que eu pudesse usar em cena. Eu sempre procurei, desde que eu comecei, desde Recife, assim, então eu fazia capoeira, fazia dança popular, fiz balé clássico, fiz balé popular, danças populares lá, fazia máximo. canto coral, fazia canto, não sei o quê. Tudo que aparecia, oficina de mamulengos, capoeira, não sei se eu já falei de capoeira. Eu tinha uma curiosidade muito grande, assim, de pesquisar tudo que eu achasse que podia me ajudar a compor, estudar música, tocar, não sei o quê, tocar instrumento. E aí, quando eu cheguei no Rio, um amigo meu me levou para fazer uma aula de acrobacia aérea, que foi onde eu conheci Juliana, minha companheira. E eu me apaixonei pela atividade. Eu gostava muito também de uma coisa circense, já fazia um pouco de malabares e tal. E aí não parei mais, né? Depois que a gente começou a se relacionar, a gente começou a dar aula juntos, eu comecei a dar aula com ela. A gente fundou um espaço cultural, né? Em 2007, o Lunático. Lunático. E ali a gente dava aula durante um tempo, depois a gente não conseguiu continuar com as aulas, porque tinha um restaurante no primeiro andar, e era uma escola-restaurante, mas umas salas que a gente alugava. Então era muita coisa ao mesmo tempo, e eu ainda tinha minha carreira como ator. Mas a gente não parou mais, né, com esse trabalho, com as aulas de circo. Então, e essa coisa da preparação corporal é uma coisa que eu mantenho ativa muito. Assim, eu sempre estou procurando movimentar o corpo, fazer coisas. Então, Pô, que máximo. A gente, inclusive, vai pedir pra você fazer aqui um mortal pra trás, uma coisa. mortal. Produção, vamos tirar a mesa. mortal eu não consigo, mas consigo fazer uma parada de mão. Você tem bastante espaço até, né? Aquele não momento, né? tenho- De agora é o momento. Alguém que sabe fazer ao vivo, sabe fazer ao ou vivo. gravar. Se me dá eu faço um malabarezinho. Pelo amor de Malabares é mais fácil. Com os acarajés. Não, vai inventar. Olha, Putz. a gente tem que trazer uma cobertura também de plano, né? Para os convidados, para saúde. É. Isso aqui tá me irritando. Abre de Fazer novo pra É mim, porque por a favor. bateria tá Uma- Não, fazer é porque tá fechando. Você precisa deixar a tela naquele modo em que ela nunca apaga. Ela fica pra sempre ligada. Ela tá apagando sozinha, né? Mas não tem nada a ver com a bateria. Tem a ver com... Talvez seja o modo econômico, né? Que tá ativado. não Ele pode sei. ter ativado. Eu porque preciso da ele tá minha com bateria cola, fraca. gente. É muita Você informação. podia fazer esse momento, né? Que o convidado faz demonstra uma habilidade, né? O que que você... Não, eu já pensei, mas que assim, você eu falei, a gente vai para um estúdio novo Ó. e aí vamos deixar Lá um vai ter mais espaço espaço. lá. Aí você pendura um tecido lá, Isso. me convida para Olha, um novo quero- programa, que aí eu faço umas coisinhas lá. Não, inclusive, o meu sonho é ter aulas de Acrobacia, tecido. vamos Ainda providenciar. tá dando aula? A gente tem aulas lá no Lunático, no Jardim Botânico. E agora a gente está trabalhando dentro das escolas, né? Dentro de escolas com atividade extracurricular. E a gente começou nas escolas, colocando atividade extracurricular, né, para os alunos, oferecendo. Como do mesmo jeito tem futebol, vôlei. E tal. Nossa, que incrível. Aí a gente oferece para os alunos. A gente começou com o tecido. Agora a gente já oferece também aula de circo mesmo, perna de pau, malabares, Que acrobacia de máximo. solo e tal. E a gente oferece também cinema, aula de cinema. Aula de Ah. stop motion, que é aquela coisa com animação, das massinhas e Eu tal. amo os filmes de stop motion. É muito legal. Amo. Teatro, a gente tá agora com várias... Yoga, a gente tá com várias Onde é que eu me atividades. inscrevo aí nessa escola? Aceita crianças de 26? 25, 26 anos. 27, já vou pra janeiro. Quero Aceita. me inscrever. Aceitamos. Gente, porque é o Vou te passar os máximo esse horários. movimento que vocês estão fazendo. É muito legal. E é muito bacana, assim, porque... além de serem atividades lúdicas, assim, né, que você trabalha a expressão das crianças, assim, essa manifestação, né, expressiva, são atividades que têm muitos benefícios, assim, para trabalhar com crianças. Trabalhar tecido, trabalhar o circo. Elas devem cinema. pirarem, né? Você, né, o cinema, essa coisa de construção de narrativa, de você entender como que você pode expressar as suas ideias, né? Assim, em forma de filme, em forma de animação. A yoga, né? Que trabalha essa coisa da interiorização, do equilíbrio, da ansiedade, né? Que a gente está visto escolas, tanto isso com as crianças nessas gerações. Porque a escola é um pouco estressante. É muito estressante. E agora a gente está tendo que lidar com as crianças, né? Eu tenho um filho de 11 anos e a gente está lidando muito com essa questão das telas. Isso tá muito sem contorno, né? Assim, isso está muito sem contorno, está muito sem controle, né? Eu gosto dessa expressão que acho que define bem. A gente está vivendo a pré-história da internet, né? A história da internet ainda virá, a gente está virando pré-história, aquela coisa que a gente descobriu o fogo, mas a gente não sabe o que fazer com isso. Então, se a gente não usa direito, a gente se queima.
E nós vamos A gente não saber entendeu as ainda qual é o consequências potencial. disso A agora, gente vai lá começar, na frente. estamos começando a compreender isso de uma forma, assim, de uma forma muito primitiva, eu acho. E toda a legislação, tudo ainda está também, todo esse entendimento e essa estruturação desses contornos que precisam ser dados, ele está muito... E é óbvio que primeiro lugar que a gente precisa olhar e ter atenção, colocar toda a nossa atenção, são nas crianças, né? Então, é muito importante que se olhe para isso, né? Porque é preciso dar contornos, e contornos muito bem definidos. Então, eu acho que ajuda muito, assim, as atividades artísticas, elas podem ser uma ferramenta muito poderosa nesse lugar, sabe? De trabalhar não só o equilíbrio, assim, essa possibilidade de se olhar mais para dentro, né? A tela ela te bota muito para olhar para fora, né? As redes sociais, é tudo muito no outro, né? Uma coisa de aprovação A comparação. da sua imagem, é tudo muito para fora, né? Então, e as projeções, exatamente, essa coisa, né? Da comparação, das projeções, do mundo que o outro está mostrando para quase a caverna do Platão, né? Assim, é o mundo que o outro está mostrando para você que você mesmo não tem um juízo de valor sobre aquilo, porque você não sai da... Então, eu acho que as atividades artísticas, as atividades lúdicas, elas podem ajudar muito nesse lugar de fazer essa conexão com elas próprias, com as próprias crianças e com o outro. Mas Porque então vocês dão aula para as crianças e para adultos também? nas escolas para as crianças. Tá. Mas na sede da Na gente, sede lá no pra Jardim Botânico, adultos. a gente tem aula para adultos também. Perfeito. A gente está indo mais para o final. Eu queria te perguntar, você está agora em cartaz, não sei se quando sair esse episódio ainda vai estar acontecendo, mas pode ser que também você Pode ser que retorne. Uhum, E aí a gente pode até falar, de perto ninguém é normal. exatamente. Qual o seu personagem, como que tá, onde que você tá em cartaz? A gente está fazendo essa temporada agora, mas vai até finalzinho de dezembro, então acho provável que A gente estamos em janeiro. a gente começa a olhar as 2026. próximas temporadas, porque tem planos para a gente voltar ao cartaz assim, Sim. em 2026. Essa peça é uma dramaturgia, tem a dramaturgia de direção do Gustavo Paso, que é um diretor com quem eu já trabalhei algumas vezes, um grande diretor, também super inventivo. É uma super comédia, uma comédia divertidíssima. Ela parte de duas obras teatrais, eu acho que os dois são textos teatrais. Noise Off. Noise Off conta a história de uma companhia que tenta montar uma peça, começa a dar tudo errado, então ela mostra um pouco bastidores do teatro, com um outro texto que se chama Arsênico e Alfazema, que é um texto clássico, assim, americano. Tem um filme do Frank Capra também, que é um filme muito legal, que é a história de duas velhinhas que moram numa casa e elas envenenam senhores solitários. E elas acham que fazem isso por caridade, para aliviar o sofrimento. Ai, meu Deus, desses... eutanásia. Isso tem nome. Exatamente. E é crime. E é um texto divertidíssimo. E aí ele juntou essas duas histórias e criou esse texto, o De Perto Ninguém é Normal, que conta a tentativa de uma companhia de montar essa peça, o Arsênico e Alfazema. E, na verdade, isso não está nomeado, né? Porque foi tão misturado, mas é isso. É uma companhia tentando montar essa peça que conta essa história. E essa história tem essas duas senhoras, elas têm um sobrinho que se chama Mortimer, que é o personagem que eu faço, que é um crítico de teatro, um cara muito empolado, assim, e tal, que à medida que a peça vai avançando, vai descobrindo essa loucura que tem nessa casa, porque tem essas duas velhas que matam os velhinhos, e aí daqui a pouco chega um irmão dele também, que é um assassino serial e tal, e aí ele vai começando a desconfiar que ele também é maluco, porque é todo mundo meio doido. Que de perto ninguém Exatamente. é normal. Ele que é um cara super empolado, super assim... E ele vai entrando Ou também seja, nessa... você sai dessa peça se perguntando, né? Será que eu sou? Será que eu sou? Mas é tudo feito de uma forma muito leve, assim, muito divertido, é muito divertido, assim, e mostrar em cena essa coisa dos erros, né, do que está nos bastidores, é muito legal, porque é a vida da gente, né? A vida da gente no teatro é todos os dias você lidando com o imprevisto, né? Com o risco, com o que não... com o incerto. Né? Todo dia que você entra no palco, sobe no palco para apresentar uma peça,
você lida com aquele momento daquele lugar, daquele momento, né? Então, é muito gostoso, assim, a gente brincar disso no palco. E além de Perto Ninguém é Normal, a máquina, A vocês máquina querem trazer para o Rio. tá na última semana lá, agora, nesse momento que a gente está fazendo o programa, tá na última semana lá em São Paulo. A gente já tem algumas previsões, assim, de levar ela para algumas cidades, assim, que estão se concretizando. A gente pretende trazer para o Rio o mais breve possível, levar para Recife, Salvador, viajar muito com esse espetáculo ano que vem. Ai, maravilha. Tem mais algum trabalho que tu queira divulgar? Tem algumas gente coisas, mas que ainda espera. estão ainda não tá... Tá bom, Tem então. coisas pra frente. Sigilos. É porque a gente só depois que a gente Perfeito. assina o contrato que a gente gosta de falar dessas coisas. Eu Mas tem umas acredito coisinhas nisso. pra... Então, eu quero que vou te pedir um conselho para quem tá assistiu até agora. Conselho? É difícil. Coisa difícil. Essa pergunta vai Mas ser difícil. assim, dentro do seu contexto, da sua vida, claro, para quem tá assistindo, eu sempre falo, tem alguém que tá desistindo, tem alguém que já está há muito tempo aí, não aparece nada, tem alguém que tá começando agora, que tá em Recife, que tá no Maranhão, e tá falando, nossa, será? Quero ser ator, quero ser diretor. Inclusive, você nem não falou, né? O quê? Sobre a direção. A gente tá falando muito do seu ator. Ah, sim. Mas olha só, gente, pro final eu ia perguntar isso. É porque fica apagando Tem muito minha tempo aí. cola. Como é que tu vai pra direção? É algo que já vem lá do começo, quando você começa a trabalhar com teatro e cinema, ou é algo mais recente? Como é que te puxa? Eu fiz um pouco, assim, mas de uma forma muito... muito não, completamente despretensiosa, assim, Joelma. Eu tinha dado algumas oficinas em Recife em que eu fazia a construção do texto junto com o grupo e aí acabava dirigindo aquele texto que a gente construiu, então já tinha uma coisa assim, mas para mim aquilo era uma coisa muito encerrada em si mesma, assim, eu não pensava, mas eu acho que eu sempre tive, acho que sim, assim, um olharzinho, assim, eu falo isso porque eu me lembro que eu fiz uma novela com o Wolf Maia e ele me falou isso pela primeira vez. Ele falou... Eu fui tirar uma dúvida com ele sobre a atuação e tal. E aí ele me explicou e eu fiquei assim, tentando... Aí ele virou pra mim e falou, quando você estiver dirigindo, você vai entender. Eu falei, mas de onde ele tirou que eu vou dirigir? Sabe, assim, do nada ele mandou essa. E quando a gente tava fazendo Cine Hollywood, a Lolô PRC também. No meio do nada lá, ela falava assim pra mim, de vez em quando ela falava, você é diretor, cara, você tem muita coisa de direção. E aí eu não entendi muito bem isso, até começar a dirigir. Eu fiz um curta-metragem que eu colaborei no roteiro, dirigi junto com o Marcos Arzua e atuei nesse curta. E foi muito natural, foi curioso isso, porque foi muito natural. De fato, tinha algo ali que eu não sei nomear muito bem, mas assim, uma compreensão desse olhar... desse olhar que vai decupando assim a cena, a maneira como as coisas acontecem ou podem acontecer para que um filme tome forma. E aí isso foi se dando ali. E no teatro foi ainda mais natural, por incrível que pareça, porque eu sempre tive uma extrema dificuldade de escrever para teatro. Eu consigo escrever para audiovisual com uma relativa facilidade, assim, naturalidade, assim, de uma forma meio orgânica. Mas teatro nunca. Teatro eu sempre tive um bloqueio muito grande. Eu não conseguia escrever uma linha para teatro. Assim, era uma coisa estranha até. Mas aí quando eu comecei a fazer a direção do... Primeiro foi o Partiu 90, né? Essa peça que o meu filho atuava. A Camila Gismondi, que era a autora da peça, eu fui assistir esse espetáculo e tal. E depois o espetáculo foi levantado, assim, mas era de uma forma muito... Era um desenho relativamente simples, assim, da cena. E ela falou, pô, você não quer vir acompanhar e tal, e mexer um pouco? E aí eu comecei a dirigir esse espetáculo. E aquilo tudo se deu de uma forma muito orgânica. E aí o João me chamou para dirigir a máquina. Na verdade, eu já tinha esse papo de dirigir a máquina com ele, mas primeiro eu tive essa primeira experiência com o Partiu 90, e aí veio o convite da máquina, e aquilo se deu de uma forma orgânica também. Achei muito, muito interessante, assim, como...
Para mim tá muito vinculado, eu acho, assim, a maneira como eu atuo. Para mim era uma construção de cena, mas eu acho que eu atuo um pouco, talvez, pensando em como a cena se constrói Então a também. direção, ela sempre tá ali te rondando, Eu né? acho que sim. Tanto que eu dirijo como se eu estivesse fazendo a cena, né? Então, Uhum. e eu acho que eu aprendi isso com diretores. Eu trabalhei muito com o João. E o João é um ator que não manifesta isso como ator, né? Mas ele dirige atuando. Ele dirige muito por música. E o Gustavo Paso também é um ator que dirige. O Jorge Fernando também. Né? Então, eu trabalhei muito com atores que dirigem. Então, acho que talvez a partir daí que isso tenha se desenvolvido, né? Crescido em mim. Perfeito. E o conselho? Ai, meu Deus do céu. Enrolou, mas não adiantou, cara. A gente não precisa elaborar muito, não. Um conselho Pra quem é o conselho? para esses artistas que estão assistindo esse episódio e a gente não sabe em que momento da vida tá, né? Se tá começando, se tá desistindo da carreira de ser artista no nosso país Eu acho que o nesse conselho, momento. assim, uma coisa, é um conselho que me foi dado em determinado momento, assim. Eu li esse livro do Rio que chama Cartas para um Jovem Poeta, eu acho, Cartas para um Jovem Poeta. E é exatamente isso, é um rapaz Rilke foi um poeta, Rainer Maria Rilke, um poeta, acho que austríaco, lá no final do século XIX, começo do século XX, e um cara que era militar até, escrevia, e ele gostava muito de poesia, e admirava muito o Rilke, escrevia para ele, e ficava querendo dicas do Rilke, poxa, como é que eu posso melhorar? E aí teve um dia que ele falou, mas como é que eu sei se eu sou um poeta? Como que eu sei se eu sou escritor? E ele respondia assim de um jeito muito bonito, que ele fala, pense sua vida sem escrever. Como seria sua vida sem escrever? Se você conseguir viver sem escrever, então você não é um autor, um poeta. Mas se a resposta for não, eu não consigo, não posso viver sem escrever, isso responde a sua pergunta. Então você é um poeta. E eu acho assim, a vida da gente, a vida de artista, é uma vida muito dura, né? Assim, muito dura no sentido, tem vidas muito mais duras, assim, né? Mas é uma vida muito dura porque é uma vida muito incerta, né? E eu acho que o que a gente se apega, assim, o que guia a gente é essa pergunta, sabe? Que a gente se faz todos os dias e essa resposta está dentro da gente. Então eu acho que essa seria a minha ideia, assim, sobre que não seria nem exatamente um conselho, mas é isso, a gente se manter conectado com a resposta dessa pergunta, que é, a gente é ator, por que a gente é ator? Ou por que a gente é artista? Assim? É o que conecta a gente assim, muito profundamente com uma resposta que está lá dentro, assim, que às vezes é difícil de escutar. Mas é essa coisa que fica ecoando dentro da gente, fica reverberando ali e respondendo e alimentando pra gente todos os dias, que é, sim, porque a gente é artista, porque a gente pode transformar a vida das pessoas e seguir transformando a nossa vida também, né? Que também a gente faz isso por nós mesmos, né? A gente faz isso pela gente. Perfeito. Muito bonita essa resposta. Pronto. E então vou nesse embalo de te pedir coisas. Eu vou continuar pedindo. Eu quero a indicação, então, de um filme agora. Eita. Vocês têm que avisar isso antes pra gente pensar. Não, mas isso aqui é realmente assim pra ser na hora. Pega no susto, né? Esse filme, ele precisa ter alguma conexão com o Nordeste. Não é gente, então, filme. já indicaram Agente Secreto aqui milhões de vezes, né? Ou não? O quê? O Qual? Agente Secreto? Não, porque é tão novo que o pessoal tá então procurando clássico antigo. Não. É interessante que ninguém indicou. Porque ele é muito... Porque tá todo mundo resgatando, cavando coisa assim. Procurando esses Secreto clássicos, aí. assim, baile perfumado, não sei o quê. Não, e eu acho legal que já indicaram, porque o baile realmente são filmes que têm que ser vistos. Sim. Mas eu vou indicar, então, o Agente Secreto, porque assim, tem raízes muito profundas com o Nordeste, né? Assim, o Kleber, que é um cineasta pernambucano, Wagner, que também é um amigo querido. E estamos nesse momento, assim, nesse momento tão, né, extraordinário do audiovisual brasileiro.
E que esse filme, assim como o Ainda Estou Aqui, ano passado, que teve toda a visibilidade que teve graças ao Oscar e que o Agente Secreto também está tendo esse ano, mas todos os outros filmes que estão sendo produzidos no Brasil nesse momento, que foram produzidos nos últimos anos, que isso tudo né, catapultado pela força que o Agente Secreto está tendo, que isso impulsione nosso cinema para frente, que façam as pessoas que pensam o audiovisual e que decidem pelo audiovisual no Brasil tomarem decisões acertadas, corretas, para que o nosso cinema continue crescendo e se consolidando como um cinema genuinamente brasileiro. Perfeito, então, antes da gente encerrar, eu tenho uma brincadeirinha. A gente sai dos... Ai, meu Deus. Isso aí não tinha até que nem número de plateia, né? Agora eu vou interagir com a plateia. Que vem. A gente vai... Eu vou fazer uma brincadeirinha chamada Isso ou Aquilo, ou eu chamo também de bate-volta, em que você vai fazer uma escolha entre obras. Eu vou te dar essas opções. Entre filmes? Só que você não pode, tá em hipótese né? nenhuma... Meu Deus, que coisa complicada. Sabe, você não pode, em hipótese nenhuma, se justificar. Tá bom. Mesmo Só que escolhe e acabou. Só escolhe, isso mesmo já que até sejam facilita, acho que obras sim. de seus amigos e... Eu posso pegar um acarajézinho desse? Claro, vai comendo. Deve estar frio já. Da Sandra Calas. Já deve estar Se frio. tiver frio, a gente esquenta rapidinho no microfone. E eu fiz, olha, dessa vez eu fiz uma lista personalizada. Oh, meu Deus. Uma lista para dificultar a vida. Não, brincadeira. Vamos lá, Gustavo Vamos lá. Falcão. Você vai escolher entre baile perfumado ou cinema aspirinas e urubus. Porra. Não pode pensar muito, não. Tá, baile perfumado. Baile perfumado. Baile perfumado ou amarelo manga? Não pode justificar, né? Amarelo manga. Amarelo manga ou febre do rato? Amarelo manga. Amarelo manga ou o som ao redor? Eita, lasqueira. 3. Amarelo manga. Amarelo manga ou Aquariums? Rapaz. 3, 2. Amarelo manga. Amarelo manga ou Bacurau? Cara, vocês estão complicado. Amarelo manga. Amarelo manga ou Tatuagem? Amarelo manga. Amarelo manga ou Retratos Fantasmas? Eita. 3, 2, 1. Retratos fantasmas. Retratos Fantasmas ou O Agente Secreto? O agente secreto. O Agente Secreto. Agente secreto. Gente, mas isso é muito difícil. Ainda tem mais? Tem. Meu Deus. Vamos lá. O Agente Secreto ou A História da Eternidade? O agente secreto. O Agente Secreto ou Doméstica? O agente secreto. O Agente Secreto ou Árido Movie? Porra. Aí você me quebra. 3, 2, 1. O agente secreto. O Agente Secreto ou Sem Coração? Agente secreto. O Agente Secreto ou Carandiru? Agente secreto. O Agente Secreto ou A Máquina? Ah, máquina. A Máquina ganhou! Sacanagem. Sem nepotismo. Por isso que eu deixei no final. Eu falei, ele vai vacilar aqui. E é isso, venceu a Máquina, então. Cara, João mas vocês fizeram Falcão, uma seleção Adriana de filmes Falcão. extraordinários. É uma seleção de filmes extraordinários, realmente. E Muito legal. dessa vez eu trouxe aqui uns nomes que os nossos seguidores colocam nos comentários. Então comenta aí nomes de filmes que têm a relação com o Nordeste pra gente trazer nas próximas listas. Deixa aí o comentário. E a gente tem um mimo pra você. Você vai sair daqui com um mimo hoje. Foi difícil, mas tem uma recompensa. Tem uma Não, recompensa. foi uma delícia, não foi difícil. Pra sair daqui dizendo que sofreu. Não, difícil é essa coisa de escolher, cara. Porque é difícil, porque É. Dá muita estampa coisa, é aí. muito difícil esse negócio de... A gente tem algo pra você levar. Mentira! Olha só! Essa é um pouco diferente. Que delícia, gente. Pra você, Obrigado. uma caneca. Tá bom. E o Ator Nordestino pra você levar de lembrança sua passagem por aqui. E mais um mimozinho também. Essa caneca da Estampaí, o nosso apoio à uma das maiores gráficas de estampados do Rio de Janeiro. A qualidade é excelente. Então, muito obrigada, Estampaí.
E agora da Sandra Calaça, a lagoana, ela mandou um Eita. mimo pra você. Mentira. Ela sabia que era pra mim mesmo, assim? Ela sabe que é um convidado e ela pensa que vai mandar no catering pra ficar na mesa. Uau. Tudo bem, produção? Um pouco de dificuldade. Pronto. Aqui dentro tem uns pãezinhos e tem um açaí natural. Agora eu não lembro se é batido com morango ou banana. Quero bem. Morango, batido com morango natural para você levar Gente, para coisa sua mais casinha. Geralmente a Sandra deixa uma caixinha escrita à mão, mas gente, a gente não teve tempo. Ela viajou, mas deixou tudo pronto pra gente. Maravilhoso, gente. Então, assim, muito obrigada. Eu esqueci de alguma coisa? Não. Apoia-se. Segue, compartilha, comenta para fortalecer o nosso projeto que é independente. Muito obrigado por ter Obrigado, vindo. Eu Angela. adorei o papo Que contigo. prazer. Que alegria. Sucesso dos projetos, que a máquina venha pro Rio. Eu Virá, quero estar virá. na estreia. Pode deixar. Enviar a mensagem para você. Eu quero estar na estreia. E é isso, a gente vai se falando. E muito obrigada. Olha o passarinho. Obrigado. Vocês? Tô esperando o convite pro próximo programa com tecido lá no estúdio, quando vocês estiverem no Vai. estúdio. Certeza, Já tá sendo cara. anunciado essa coisa do estúdio, que vocês vão se mudar de casa, não? A gente tá gravando aqui, eu não sei se vai ser em janeiro, nós estamos encerrando a nossa 3ª temporada. Pra quem não sabe, muitos não sabem. Vamos voltar em um novo estúdio, em um novo local. E esperamos que dê tudo certo, porque obra, né? Obra é aquilo. Mas vai dar tudo certo, gente. A gente volta com esse espaço bem diferente. E nessa nova edição eles vão botar um tecido lá, vou fazer um truque de Isso, acrobático. A gente vai colocar mesmo. Adorei a ideia. É isso, muito obrigada. O Daniel vai fazer uma foto sua oficial agora. Ficou tudo preto e branco. Tudo preto e branco agora. E é porque encerrou. Tudo Como preto e vocês fazem branco. isso? Olha só, as É cores incrível, até gente, que sumiram, né? Gente, a caneca é preto e branco. Olha, ficou preto e branco, até a caneca Muito ficou preto e interessante. A branco. carranga ficou preto e branco. E aí vai fazer Tecnologia é um negócio. tecnologia. É só fazer assim, ó. É aí isso.